Bom dia, meu povo! Tudo bom? Deixa eu já colocar o nosso tópico de hoje fixado aqui nos comentários, que é como você usa o seu Instagram. Oi, Carlinha, bom dia! Tudo bom? Tô escrevendo aqui para poder fixar o tópico. Eu acho que assim fica mais fácil da galera que vai entrando já saber do que a gente vai bater papo aqui hoje. Pronto. Ai, gente, e eu que esqueci que hoje era feriado. Porque assim, vida de quem trabalha em casa... Ih, caiu. Desculpa aí, galera. Vida de quem trabalha em casa, que é autônomo. A gente trabalha 24 horas por dia, né? Tá errado, não faça isso. Eu não faço isso, na verdade, eu não trabalho 24 horas por dia. Mas como a gente tá sem aquela rotina do dia, o que é fim de semana, o que é dia de semana por causa da quarentena, é uma coisa meio assim, né? Esqueci completamente que era feriado. Aí marquei a live do café pra hoje, falei assim, e aí, né? Não vai entrar ninguém, por quê? Feriado, as pessoas querem o quê? Dormir. Querem ficar sem fazer nada. Não querem ficar aqui ouvindo a Natália falar abobrinha. Oi, Manu, bom dia. Hoje eu roubei um pouco. Já tomei café. Então eu estou aqui na aguinha e comendo uma bananinha com mel e canela. Por quê? Porque hoje eu acordei às 5 horas da manhã, talvez, quem sabe? Um pouco antes das 5. Eram 4h56 quando eu olhei no relógio. E acordei e não dormi mais. Respondi mensagens, conversei com a galera aí no Twitter, comprei um livro, comecei a ler um livro. Então eu tive que tomar o café mais cedo hoje, já tomei meu café, já tô aqui no segundo café da manhã do dia com vocês. Mas, né, não vamos deixar de tomar café juntos. Quem ainda não toma café, faça seu cafezinho, ou faz uma frutinha, super saudável. Eu estava conversando agora de manhã com Bianca, que é a nossa cliente assídua aqui da live do café, tá todo dia aqui de manhã com a gente conversando. E ela tem um Insta de fisioterapia obstétrica, que é um assunto que ela fala aqui na rede. E ela falou algumas coisas, a gente tava conversando assim, normal, sobre tudo, sobre o nada. E aí ela falou uma coisa que me chamou a atenção, que era uma forma como ela usa o Instagram dela. E aí isso me despertou uma curiosidade, uma vontade de continuar esse papo. E aí eu falei pra ela, você vai participar da live do café hoje? Aí ela, não sei. Ela até me respondeu agora, eu não deu tempo de ver, porque eu já tava entrando aqui. Mas eu falei porque você me deu uma ideia de tema, que eu queria falar sobre essa coisa de como a gente usa as nossas redes sociais, o nosso Instagram. E muito em breve, como eu já falei em outras lives anteriores, eu vou estar lançando uma nova marca, uma nova Natelma para o mundo. Oi, Ale, bom dia! E nessa nova marca, eu vou trabalhar não só com fotografia, mas com outras coisas também. E uma das coisas que eu vou trabalhar é com essa parte da criação de conteúdo, né? Ajudar as pessoas a criarem conteúdo para as suas redes, independente do que elas trabalham. Uma coisa que vai ser só para fotógrafo. Então, esse assunto, né? Eu fiz comunicação social, não me formei faltando uma matéria. E isso é uma história para uma live só para ela. E eu sempre gostei muito, né, desse assunto. Me formei com a ênfase pro jornalismo, não pra publicidade, porque eu sempre gostei muito de escrever, enfim. Não me formei, falei me formei? Não me formei não, tá? Eu estudei durante a faculdade, mas a ênfase de jornalismo. A ênfase de jornalismo. Então, sempre foi um assunto que eu gostei muito. E conversando com a Bianca hoje, me chamou a atenção uma coisa que ela falou de usar o Instagram. E eu vou explicar um pouco melhor. Deixa eu ver o que a Lê tá falando. A Ju Moscovian tá fazendo algo nesse sentido. Nossa, vocês estão... Jura? Vou dar uma olhada. Depois me manda alguma coisa que você viu, algum post dela que você viu. Me manda, Lê. Que aí eu vou dar uma olhada, a gente troca umas figurinhas. Vai ser super legal. E eu tava falando aqui, Lê, antes de você entrar, que hoje eu já roubei. Já tomei café, porque eu acordei às 5. Acordei muito cedo, já fiz um monte de coisa. Então hoje eu tô na água já. E comendo uma bananinha aqui com mel. Então hoje não tô no café, já tomei café. Mas vocês tomem café aí, viu? Quero que vocês tomem um café comigo, como sempre. Aí, o que foi que a Bianca falou que me despertou esse interesse de falar desse assunto?
Ela falou que ela tem 2 Instagrams. Resumindo, né, a nossa conversa. Um é o de uma clínica. E, segundo ela, o objetivo que ela tinha nesse Instagram da clínica era captar clientes. E depois ela criou um outro Instagram, que é o Fisioterapia Obstétrica, que ela criou muito sem pretensão. Então ela só foi postando lá, mas a coisa foi acontecendo. E aí eu, conversando com ela, me veio uma ideia na cabeça, mas eu queria fazer uma pergunta para provocar ela no sentido de ela pensar. Não é provocar assim de brigar, não. É provocar, de fazer uma provocação mesmo, para que ela pensasse naquilo que eu tava perguntando para ela e desse uma resposta. E aí eu perguntei para ela: achei curioso você falar que no Instagram da clínica, o seu objetivo era... Ai, ela aí, chegou! Estou falando de você, maravilhosa. Tô começando a falar agora. Tô contando primeiro do nosso papo. E aí você vai entender por que eu te fiz aquelas perguntas. Assim, ao vivo! E eu perguntei pra ela assim: por que eu achei curioso você falar que no Instagram da clínica você quer captar clientes e no outro Instagram, não. Me fala pra mim qual é o objetivo desse seu segundo Instagram. Aí ela falou... aí ela repetiu o que ela já tinha falado antes. O Instagram da clínica, ele tinha o objetivo de captar clientes. E o outro foi criado assim, bem sem pretensão. E as coisas foram acontecendo. Eu falei: não, eu entendi, mas me conta o objetivo. Se ainda qual é o objetivo hoje do Instagram Fisioterapia Obstétrica que está aqui com a gente? E aí ela falou... hoje em dia também é captar clientes. Aí eu guardei também essa informação. E a gente continuou conversando. E aí, eu não me lembro agora exatamente o que foi que eu falei pra ela. Se você lembrar, você pode escrever aí, Bianca. E aí, eu falei pra ela o seguinte: você me deu uma ideia pra eu falar sobre isso na live hoje. Então, vamos pensar aqui comigo. Vocês que têm um negócio ou mais negócios, eu sei que vocês todas que estão aqui agora nesse momento trabalham com mais de uma coisa. Então a gente consegue pensar bem com esse exemplo da Bianca. Um negócio, uma empresa, ele sempre vai ter o objetivo de captar clientes, de ganhar dinheiro. Então isso nunca vai ser um objetivo, né? Não existe empresa que não vise o lucro. Toda empresa visa o lucro. Tô falando de empresa, né? Não tô falando de ONG. Então, se você tem um negócio, se você trabalha, é pra ganhar dinheiro, né? Oi, bom dia, Ana, tudo bom? Se você tem uma empresa, é pra ganhar dinheiro. Isso aí é ponto, acabou. Então, esse nunca vai ser um objetivo da sua empresa. Ganhar dinheiro, ganhar clientes, fechar contratos, ganhar dinheiro, ter mais renda, isso nunca vai ser um objetivo, isso não é um objetivo. Isso aí é característica de um negócio. Então, quando a gente fala assim, qual é o objetivo de eu ter essa conta aqui no Instagram? Aí eu vou falar exatamente de conta no Instagram, porque era o assunto que eu estava falando com ela. Qual é o objetivo da sua conta no Instagram? E aí nem sempre vai ser captar clientes para vender um produto específico ou serviço, porque existem diversas maneiras da gente trabalhar com o Instagram. E eu vou falar sobre algumas delas. Você pode ter um Instagram simplesmente para inspirar pessoas. Você pode ser, por exemplo, uma arquiteta e na sua conta do Instagram você decide que o que você vai fazer ali é apenas inspirar. Você vai postar fotos de ambientes maravilhosos, de casas maravilhosas, decorações incríveis. E, obviamente, você vai usar um pouco desse conteúdo para educar aquele público que está ali atrás de você, te seguindo ali, né? Então, você vai fazer um post mostrando uma decoração e você vai explicar a harmonização das cores. Você pode explicar como você dispõe um quadro de parede. Você pode dar dicas ali, né? Mas, essencialmente, você está inspirando pessoas a cuidarem mais das suas casas. Não necessariamente você está falando com as pessoas para elas te contratarem como arquiteta. Tá? Então, por que é importante a gente pensar no objetivo? Porque o objetivo que a gente vai ter com nossa conta, com nossa forma de se comunicar numa rede social, ela vai determinar o que a gente vai postar, tá? Em resumo, é isso. Mas a gente vai aprofundar um pouco mais. Deixa eu ver o que vocês estão falando.
Ale, ela orientou a comadre dela, acho que criou a logo e ajudou na estrutura da marca de geleias. Ela fez as fotos, fez toda a orientação da marca. Tá lindo o Insta e a comadre dela tá vendendo bem a beça. Então, é basicamente isso que eu vou fazer, mas eu não vou trabalhar especificamente com design. Eu até falei isso numa outra live também, que eu não sou designer. Se uma empresa, uma marca, uma pessoa me procurar querendo fazer esse processo, né, inicial de branding da empresa, eu vou focar um pouco mais na produção de foto, vídeo e texto e gestão de mídia social. Se a pessoa ainda não tem uma identidade visual, um logotipo e todos os elementos de design, eu vou orientá-la a procurar um designer. Ou, se ela não puder fazer esse investimento no momento, eu vou ajudar ela a criar uma boa identidade visual com os recursos que ela tem no momento, tá? Mas a primeira orientação sempre vai ser que você procure um designer se você puder. Porque faz toda a diferença quando você está montando um negócio, mesmo um negócio pequeno do início. A Lê falou mais aqui. A Ju também é formada em propaganda e marketing. Troca ideia com a Ju. Mas eu não sou formada em propaganda e marketing. Eu fiz comunicação social com ênfase em jornalismo. É bem diferente. Embora pareça tudo a mesma coisa. E eu não me formei. Achei tão bonitinho você e Bianca estarem amigas, fofas do meu coração. Eu também tô adorando no máximo ser amiga de Bianca. A gente troca muita ideia. Ganhar dinheiro é muito bom. Exatamente. Ganhar dinheiro é muito bom. Deixa eu ver, Bianca, o que tá falando aqui. Muito bem colocado. Uma personal organizer uma vez estava conversando comigo sobre isso. Se ela faria vídeos mostrando organização ou não. Eu perguntei qual era o objetivo dela, porque se a ideia era, ela vai continuar na próxima. Então, acho que a Tati usou o vídeo que você fez no site dela. Que Tati? Que vídeo? Que Tati, que vídeo? A Tati dos Cristais? Nossa, acho ótimo. Sério, depois eu vou ver o site dela. Eu vou ficar muito feliz se ela tiver usado. Aqui, Bianca continuou. Porque se a ideia era as pessoas a contratarem, não faria muito sentido ela ficar ensinando tudo. Não sei se era bem isso que eu queria dizer a ela. Faz todo sentido. E a gente vai continuar esse raciocínio. Então, o primeiro exemplo que eu dei de como você usa o seu Instagram foi para inspirar, né? É óbvio que nesse exemplo que eu dei da arquiteta, uma pessoa que conhece aquela conta e acha ela inspiradora, muito provavelmente vai virar cliente dela depois. Mas a forma de você se comunicar é diferente do que se você quisesse vender apenas o seu trabalho como arquiteta, tá? E não tem certo ou errado. Isso foi uma coisa que eu falei pra Bianca. Não tem certo ou errado. O que tem é as suas ações alinhadas com os seus objetivos. Porque se seu objetivo é um e as suas ações são outras, você não vai conseguir chegar no seu objetivo. Então, a gente vai dar agora um segundo exemplo. Eu falei de inspirar, mas assim, na mesma linha, mais ou menos, a sua conta do Instagram ela pode ser usada para informar. Ela pode ter um fim educacional. E aí, eu não vou pretender aqui nessa live fazer todas as definições de tudo que você pode fazer no Instagram, não, tá? São só alguns exemplos. Você pode educar, que vai ser mais ou menos a mesma coisa, mas você pensa numa conta assim mais... Por exemplo, a Bianca tem a fisioterapia obstétrica, a Amanda agora tem a amamentação, a consultoria de amamentação, ou você tem uma conta de um Ministério da Saúde da Vida, ou de um jornal. Os jornais também têm os perfis nas redes sociais. Então, aquele objetivo vai ser informar. Esses dois exemplos que eu tô dando, embora eles pareçam parecidos, eles são muito diferentes na forma de pensar a produção de conteúdo. Por quê? Quando você quer inspirar alguém, os seus posts provavelmente vão ser muito mais visuais para você captar a atenção daquela pessoa. Fotos bonitas, talvez textos mais curtos, para você prender mesmo a atenção da pessoa. E inspirar tem muito a ver com a pessoa lá do outro lado fazer algo inspirada por você. Então, às vezes, você vai ensinar ela a fazer alguma coisa para que ela faça sozinha e aí ela se sente inspirada por você. Quando você vai educar, os seus posts talvez sejam um pouco menos visuais, mas eles vão conter, às vezes, mais gráficos, tabelas, coisas assim que a pessoa vai bater o olho e ela vai levar uma informação dali. Então, todos esses exemplos que eu dei, advogados, pessoal da área da saúde, jornais, se eles forem usar as redes para informar, eles vão ter que produzir um conteúdo de forma um pouco diferente. Eles vão ter uma liberdade para escrever, às vezes, textos maiores, porque se a ideia é passar informação, às vezes você não tem como simplificar tanto assim. Então, tudo isso vai fazer
é importante, né, pra você decidir o que você vai fazer. Deixa eu ver o que mais. Ale, você fez despretensioso e ela acho que colocou. Não entendi. Eu tenho 3, o pessoa, fotografia e o físio. Mas o de físio quase não mexo, preciso mexer. É importante, então, ali, você já pensar nessas coisas que a gente tem falado aqui, sobre o objetivo, né? Qual vai ser o seu objetivo com ele, já que você vai começar a movimentar. Deixa eu comer uma banana. Uma banana. Então, vamos lá. Vamos supor, então, pensando no exemplo que a Bianca deu do Instagram da clínica, ela falou assim, o objetivo é captar clientes. Aí, aqui que eu falei aqui no início, que isso não é um objetivo por si só, porque todo negócio tem esse objetivo. Mas eu entendi o que ela quis dizer. Que era atingir um cliente e fazer com que ele vá fisicamente até a clínica, né? Então, porque é um espaço físico, né? Um ponto comercial, tem um lugar lá e a pessoa tem que ir até lá. Então, como que você vai usar a rede social para você levar essa pessoa até lá? Você tem que pensar em conteúdos que você vai fazer isso. E aí, observa uma coisa. Eu falei sobre um exemplo que é inspiração, um exemplo que é informação e agora um exemplo de presença online que vai te render numa presença física do cliente na sua loja, por exemplo. Não quer dizer que seu Instagram é voltado para inspiração, você não vai informar e levar pessoas na sua loja física, se você tiver. Não quer dizer que se o seu Instagram é de informação, você não pode inspirar e não pode levar pessoas a um ponto físico. E não quer dizer que o seu Instagram, isso vale para todos, né? Todos os exemplos que eu dei aqui. Que o seu Instagram, se for de um ponto físico, você não possa informar e inspirar. Você pode fazer tudo na rede, né? A gente tem essa liberdade. Mas quando você tem um objetivo, você tem que focar mais nesse objetivo do que nas outras coisas. Então, você pode fazer de tudo. Você pode educar, informar, inspirar, conversar, usar o humor. Você pode fazer de tudo. Mas você tem que ter sempre o seu objetivo maior em vista. Então, essa pessoa, né, esse tipo de negócio que tem um ponto físico e a sua ideia é levar essa pessoa até o seu ponto físico, você tem que pensar majoritariamente em posts que vão fazer isso. Como você vai fazer isso? Pra mim é difícil de dar exemplos, porque eu nunca tive um negócio físico. Quer dizer, nunca tive um negócio com um ponto físico que eu precisasse levar as pessoas até lá. Então, eu nunca precisei pensar dessa forma. Então, eu tenho dificuldade de dar exemplos. Se vocês conseguirem pensar em alguma coisa, pode falar. Mas eu consigo pensar, por exemplo, num post simples, que é você postar uma foto, de repente, da fachada da sua loja e no texto da legenda você dá instruções de como chegar lá. Então, você fala, nosso espaço físico é super perto do metrô, não sei das quantas, que você chega 5 minutos, ensina a pessoa a chegar no seu lugar. Por quê? Quando você faz isso, a pessoa, olha, ela automaticamente, se for o caso, né, ela pode passar, nossa, eu passo ali perto toda quinta, quando eu vou pra não sei onde, vou lá, vou dar uma passada lá. Então, você tem que fazer maneiras da pessoa pensar, vou até essa loja, tá? Ou então, pensei numa um outro tipo de post aqui. Vamos supor que você tem, sei lá, quando uma pessoa vai conhecer seu negócio físico, ela tem direito a alguma coisa grátis. Se for a primeira vez que ela tá indo lá, vamos supor que, sei lá, você tem um spa. E aí tem um serviço lá que é bem simples, que você pode oferecer de forma gratuita pra pessoa. Uma massagem nas mãos. Ela ganha ali 15 minutinhos de shiatsu. Ah, tem muita gente que faz isso. 15 minutinhos de shiatsu. Vamos supor que a pessoa que tá indo pela primeira vez no seu spa, na sua clínica, seja o que for, você vai fazer um tour com ela pelo espaço e ela ganha 15 minutinhos de shiatsu. Então você pode fazer um post falando isso. Olha, pra você que não desse jeito que eu tô falando aqui, né? Eu tô falando de forma informal. Você vai escrever bonitinho a legenda. Se você vier ao nosso espaço pela primeira vez, você vai ganhar assim, 15 minutinhos de shiatsu, blá, 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 blá. E você também pode tomar um café maravilhoso na nossa máquina de café. E você vai ganhar um tour pra você conhecer todos os nossos serviços, blá. Você tá fazendo a pessoa falar assim. E aí, de novo, sempre, quando você tem um negócio físico, sempre reforçar o endereço, como é que chega. E aí a pessoa vai bater o olho e vai falar, nossa, quero. Ou então ela vai mandar pra uma amiga que mora perto. Ai, vai lá, sabe? Esse tipo de coisa. Então, a gente tem que direcionar o conteúdo que a gente vai produzir pra levar essa pessoa até lá. Deixa eu ver o que mais vocês estão falando aqui.
Hoje eu tô assim com o zoio porque ali fica a janela da minha varanda e tá entrando uma luz maravilhosa e eu tô assim, ó, querendo fechar os olhos porque eu não tô enxergando. Ai, Bianca, mexer 3 contas é um trabalho. Não sei como vocês conseguem. Eu desisti dessa vida aí, tô com uma só. Oi, Gabriele, bom dia. Agora que eu tô vendo a galera que entrou aqui. O que eu mais uso e movimento é o pessoal. E ali coloco conteúdo pessoal, de fotografia, de tratamento. Engraçado que o meu pessoal ter isso tudo é o que mais fala de mim, porque eu sou mais de uma coisa. Amiga, precisamos conversar sobre isso, tá? Eu acho que você tem que trabalhar mais isso aí no seu pessoal. Oi, Thaís, bom dia. Espero que você esteja por aí ainda. Gabriele, outra coisa muito importante é que às vezes sinto muita falta, é a bio incompleta. Tem muitos fornecedores que não tem nem telefone na bio. Aí pode ser uma escolha, né, do profissional. Eu, por exemplo, acho que não tenho, ou tenho, nem sei. Mas durante muito tempo, quando eu tinha 2 empregos, eu não tinha meu telefone em lugar nenhum na internet. Porque eu não podia, no meu horário de trabalho, simplesmente pegar um telefone e atender um cliente. Eu estava trabalhando em outra coisa. Então, às vezes, isso é uma decisão estratégica da empresa, né? Empresa que eu digo pessoa, no caso. Então, e pode ser também que a pessoa simplesmente não queira atender pelo telefone. Aí eu já acho que é uma decisão de cada um, né? Se a pessoa porque quando você pensa na forma de atender o cliente, existe uma série de fatores que você leva em consideração. O meu atendimento, por exemplo, é mais forte escrito do que falado direto no telefone. Cada profissional tem que entender como é a sua melhor forma de atender. Então, essa decisão de ter o telefone ou não, ter o e-mail ou não, levar para o WhatsApp ou não, como você vai falar com a pessoa no telefone, como você vai falar com a pessoa no WhatsApp, como você vai falar com a pessoa no e-mail, é tudo visando os pontos fortes do seu atendimento para o cliente ter uma melhor experiência. Mas o que você falou da bio completa, concordo 100% e acho sensacional. Porque a pessoa, quando ela entra no seu Instagram pela primeira vez, ela tem que entender de cara o que você faz. E às vezes você só colocar fotógrafo, cerimonialista, fisioterapeuta, não é suficiente. Porque fotógrafo, cerimonialista e fisioterapeuta tem 200 mil. Mas se você consegue escrever o que você faz, o seu porquê, de forma assim mais clara, mais envolvente, mais interessante para a pessoa que está chegando ali, com certeza ela vai ficar. Ela vai te dar atenção. Já volto, Miguel aprontando. Tá bom, amiga. Oi, Lu, bom dia. Ale, sim, quero ouvir sua visão. Gabi, sim, adorei sua visão. Que bom, gente, que eu tô podendo agregar alguma coisa aqui nas nossas ideias. E se vocês tiverem exemplos aí, podem mandar. Se vocês tiverem perguntas, podem mandar. Deixa eu beber uma aguinha que tô seca aqui já. Ai, gostei desse negócio de fazer live com água. Eu sempre esqueço da água. Então, como eu tava falando, existem muitos outros formas, né, de você trabalhar o Instagram. Pensei nessas aqui de última hora pra falar pra vocês. Se vocês tiverem... já tô até pensando em botar terapeuta manual. Então, mas lembra, é isso que eu acabei de falar agora. Não basta você só escrever o que você faz, o que você é. Você tem que comunicar por que você faz aquilo. Porque a gente tá num meio aqui de competição. Se uma pessoa tá procurando uma terapeuta, por exemplo, que é o caso, ela pode entrar num perfil, no outro perfil, no outro perfil, no outro perfil, no outro perfil, vai estar tudo lá, terapeuta. E as pessoas hoje em dia não se dão mais o trabalho, o tempo de ficar ali procurando a informação. Você é responsável por você dar essa informação de cara pra pessoa, pra pegar essa atenção dela. A gente tá disputando a atenção o tempo inteiro nas redes. Então, se você coloca lá no seu perfil, terapeuta, aí ela rola assim, legal, as fotos bonitas, aí vai pra outro perfil. Aí a pessoa no outro perfil escreveu terapeuta, ela rola umas fotos bonitas, beleza, aí vai pra outro perfil. Se nesse outro perfil de uma terapeuta está escrito assim, eu ajudo você a ter uma vida mais saudável através das terapias. Aí ela vai falar assim, olha, eu quero ter uma vida mais saudável? Então essa pessoa comunicou melhor o que ela faz do que quem só escreve terapeuta. E não tô dizendo que é o seu caso, tá, Lê? Porque eu nem sei como é que tá a sua bio. É um exemplo que me veio na cabeça do que você falou.
Ale, eu sou mais de uma coisa, como faço? Então, é sobre isso que eu vou falar. Posso falar de uma vez? Deixa eu ver a Gabi. Você acha que profissional que não faz live ficará esquecido? Não. Eu não quero fazer lives, é uma decisão minha, porque fico tensa com a quantidade de pessoas que estão assistindo. Porque são poucas ou porque são muitas? Me conta, achei curioso. Não acho que o profissional que não faz live vai ficar esquecido, não. Mas teve até uma outra live aqui que eu falei um pouco sobre isso. Como a gente tá essa coisa, eu não consigo às vezes nem definir, que a gente não sabe quanto tempo vai durar, né, que é essa quarentena. Eu acredito que o profissional que não se comunica, não continua se comunicando com seu cliente, ele vai ficar esquecido. Porque tem muita gente se comunicando, né? Como a gente não tá podendo estar perto das pessoas, as pessoas estão usando a internet e os meios que a gente tem para se comunicar com as pessoas. Então tem muita gente se comunicando. Então quem não está se comunicando vai ficar para trás. Mas não necessariamente você precisa se comunicar por meio de lives. É o mesmo caso do telefone, né? Que eu estava falando antes. Um profissional que escolhe não se comunicar pelo telefone, escolhe se comunicar pela internet, ele tem um porquê. E você tem o seu porquê de não querer fazer lives. Então você tem que entender o seu porquê para saber qual é a melhor forma que você vai continuar se comunicando com seus clientes. Porque cria expectativa de ter muitos assistentes. Então, amiga, isso daí a gente tem que desapegar, tá? Principalmente quando a gente tá fazendo uma coisa nova. Às vezes a gente não é novo no mercado que a gente atua, mas a gente é novo em fazer alguma coisa dentro daquele mercado. Então, vamos supor que você não tenha um escritório, tá? Vou dar o exemplo do escritório, mas fazendo uma analogia para rede social. Vamos supor que você não tivesse um escritório e você abrisse um escritório. As pessoas vão automaticamente saber que você abriu um escritório? Não. Você tem que trabalhar essa comunicação para que todo mundo fique sabendo que você abriu um escritório. E só depois que as pessoas ficarem sabendo é que elas vão ir até lá. Enquanto elas não estão sabendo, ninguém vai. Então você abre um escritório, você senta lá durante o dia inteiro, não entra ninguém pela porta. É a mesma coisa na rede social. Então aí no segundo dia, ninguém. No terceiro dia, uma amiga, sua melhor amiga, descobriu que você tem um escritório e ela falou, vou tomar um café com você. Beleza. Então assim, como que você vai fazer para as pessoas saberem que você tem um escritório? Falando de escritório mesmo, espaço físico, você pode pensar em fazer um evento, né? Você faz ali um coquetel de abertura, uma festa de inauguração, sei lá, chama do que quiser. E aí você chama as pessoas, manda um convite por e-mail, por WhatsApp, pelo correio, bota no jornal, faz um anúncio para as pessoas irem até lá. Pede para as pessoas indicarem, né? Os seus amigos indicarem para os amigos. E assim você faz as pessoas virem até você. Na rede social é a mesma coisa. Às vezes você já está há muito tempo no mercado, mas você não está online nesse mercado, por exemplo. Né? Você não está ali falando toda hora, todo dia com as pessoas. E você quer fazer isso. E aí eu volto a falar lá que eu falei lá no início. Não tem certo e não tem errado. Tem o seu objetivo. Qual é o seu objetivo? Foca nisso. Então, se o seu objetivo é falar de forma online com as pessoas, pensa como você fazer isso, mas você não precisa fazer isso igual todo mundo está fazendo. E aí, né, o que você falou de expectativa de ter muitas pessoas. Eu tô aqui fazendo live direto todo dia, nunca bomba de gente, mas as pessoas que estão aqui comigo todo dia, elas sabem o valor das nossas conversas. Eu sei o valor das 3 pessoas que estão aqui todo dia, 5 pessoas que estão aqui todo dia pra mim. E eu tenho certeza que elas sabem enxergar o valor do que eu tô aqui entregando pra ela. E isso, quando a gente faz de forma natural, quando a gente faz com o coração, quando a gente faz porque a gente tem que fazer, porque tem coisas que estão aqui dentro da gente e a gente tem que colocar no mundo. Quando a gente faz isso assim, com essa autenticidade, essa coisa cresce de forma orgânica. É um que fala pro outro, que fala pro outro, que chama o outro, que chama um amigo, que indica pra não sei quem. Isso acontece de forma natural. Natural. Eu sigo um Instagram aqui, no Instagram, que se chama Tira do Papel. Tira.do.papel. Eu sempre falo dele aqui, sempre, já falei várias vezes. É o Thiago. E ele criou a conta dele, eu acho, se eu não me engano, em novembro. E ele já tem mais de 10 mil seguidores, mais de 15 mil, eu acho. São 6 meses de conta. Por quê? Porque o conteúdo dele é muito bom. Porque ele é muito autêntico. Porque ele fala do coração. Ele não é uma pessoa que tá ali querendo te forçar nada goela abaixo. Ele só tá ali compartilhando o que ele sabe. Então, quando ele lançou um curso, as pessoas compraram. Quando ele faz uma live, as pessoas assistem, bomba. E um fala com o outro, fala com o outro, fala com o outro. E por ele ser muito bom, as pessoas ficam.
E quando eu digo que ele é muito bom, ele não é o melhor naquilo que ele faz. É porque ele se comunica muito bem, ele fala muito bem, ele fala as coisas que as pessoas... Ele ouve as pessoas, ele conversa com as pessoas. Isso, pra mim, é fundamental. Então, uma amiga me falou, aí eu falei pra uma outra amiga que já conhecia, depois eu falei pra mais 4, e todas elas passaram a seguir ele, e a gente só fala nisso. É uma loucura, porque ele é maravilhoso. Deixa eu ver o que mais vocês estão falando. Eu não sei conduzir lives, mas gosto de participar quando sei abordar o tema. O grande segredo é esse, Manu. O grande segredo é esse. E eu me lembro, as pessoas não acreditam, mas eu sou tímida. Se eu tô num ambiente que eu não conheço ninguém, ou tô no meio de um assunto que eu não conheço, eu fico assim, gente, coadinha, quietinha, só olhando assim com aquela cara de assustada, espantada. Não tem nada a ver com essa Natalma falante aqui que vocês estão vendo. E quando eu tava na época do colégio, eu não conseguia apresentar trabalho. Era um parto, assim, uma coisa, nossa, dolorosíssima apresentar, falar lá na frente da turma. Eu passava mal, assim, meio, suava frio, e eu esquecia tudo, e era muita coisa, assim, e tal. Aí eu me lembro exatamente uma vez na faculdade que tinha que fazer um trabalho sobre... era negócio de... Eu me lembro que a minha parte eu falava sobre USB. Barramento USB, entrada USB, dispositivos USB, que era uma tecnologia nova na época, gente, tô muito velha falando isso. E aí... Só que cada um no trabalho tinha uma parte. Só que eu fiz a parte escrita do trabalho toda. Assim, tipo assim, eu formatei o trabalho, sabe? As pessoas me passavam os textos dela e eu juntei tudo num trabalhão só, entreguei e cada um apresentou sua parte. Então, só nisso de eu formatar o trabalho todo, com todos os textos que a galera mandou, eu aprendi sobre um pouco de cada assunto que a gente foi apresentar, não só o que eu tinha que apresentar. E o meu eu estudei muito. E era uma coisa assim, tipo, fácil, sabe? Não era difícil. Não tava explicando a teoria da relatividade, eu tava explicando barramento USB, coisa simples, dados técnicos que eu tinha que dar, simples. Só que, e aí eu percebi isso, que quando você domina o assunto, quando você sabe do que você está falando, você não tem vergonha, você fala, você sabe que vai sair naturalmente. A maioria das lives que eu faço aqui, eu não preparo o roteiro, eu não preparo o que eu vou falar. Algumas, por exemplo, eu percebo que quando eu vou fazer live com outra pessoa, como eu fiz com a Amanda ontem, é legal fazer um roteiro, porque duas pessoas conversando, as ideias ficam muito loucas. Quando você tem um roteirinho, você ajuda a ficar concisa a informação, porque senão a informação realmente se perde, porque são duas mentes pensando e é muito ágil e tal. Mas quando eu tô falando sozinha, eu tenho mais liberdade, não preciso de roteiro. Então, mas assim, aí voltando ao negócio da faculdade. E aí quando eu fui apresentar o trabalho, eu falei de forma assim, fluida, natural, como se eu estudasse aquilo há 1 milhão de anos. Não, eu estudei só pra fazer aquele trabalho e tal. E aí os outros dos colegas também, quando eles iam falar, às vezes eu complementava com alguma informação, porque as pessoas têm vergonha, né? Eu me metia mesmo na apresentação deles. E aí, quando acabou, o professor me elogiou por isso, sabe? Tipo assim, e foi uma coisa boba, tipo assim, deu pra ver que você realmente estudou o que você tá falando, você teve domínio do que você tá falando, e aquilo me despertou. No que eu percebi isso, eu falei, cara, eu não sou uma PhD nesse negócio aqui, nem era uma matéria que eu gostava muito, a arquitetura de computadores. E eu falei, mas eu só estudei e falei. E aí eu entendi que pra gente falar bem, falar com segurança, com propriedade, é só a gente estudar, saber do que a gente tá falando. E ninguém é obrigado a falar daquilo que não sabe, né? E isso é um exercício muito bom, porque já teve lives, não lives, agora nas lives não, mas já teve aulas que eu fui dar, de workshops, enfim, que eu não dominava inteiramente um determinado assunto. Eu sabia um pouco, botei aquilo no conteúdo, vou falar o que eu sei. Mas aí quando eu fui preparar a aula, eu falei, não, eu preciso estudar mais isso. E a gente se força a estudar. E isso é muito legal. Deixa eu ver o que mais. Nanda, bom dia. Gabi, adorei seu exemplo. Ai, que bom. Ana. Bianca, não sei se você já falou, tive que sair, mas aprendi, por exemplo, no meu caso, não adianta eu colocar uma foto de uma grávida fazendo exercício pélvico e na legenda explicar para que serve o exercício. E sim, colocar uma foto falando, por exemplo, 90% das gestantes que ficam 8 horas do dia sentada terão dores na lombar. E na legenda coloca os benefícios. Pô, perfeito, maravilhosa, sensacional.
Você está informando. Quando você faz esse tipo de informação, 90% das gestantes ficam 8 horas de sentado e terão dores na lombar. A pessoa bate o olho e desperta assim, caraca, então é por isso que eu tô com dor, menina? Ficou sentado o dia inteiro? Eu não posso ficar sentado o dia inteiro? O que eu posso fazer? Moça, me diz o que eu posso fazer. E você já deu a solução. Você já botou o exercício que ela pode fazer. Maravilhoso. Muito bom esse exemplo. Mas, de novo, né? Voltando àquela questão do objetivo. Esse post, ele é um objetivo claro, informativo, educacional, né? Isso tem que estar alinhado com o seu objetivo geral da conta, que era o que a gente falou lá no início. Isso vai impactar mais a gestante, porque quando ela bater o olho, ela vai pensar, opa, eu fico praticamente 8 horas sentada para trabalhar. Perfeito. Ana, eu nunca consegui falar em público e não curto nada de cuidar das redes sociais, mas para as lojas, às vezes, eu tenho que cuidar dos stories. Isso é importante. Mas, Ana, sabe uma coisa que eu percebo que já é assim muito a seu favor? Você consome muito as redes sociais. Eu acho que a maior dificuldade que as pessoas têm é de produzir conteúdo quando elas não consomem o conteúdo. E quando eu digo consumir, não é só de pagar, não, de comprar, não, é de assistir, tá? Quem tá dentro da rede, assistindo, lendo, assistindo stories, curtindo os posts, interagindo nos posts, você já tem uma vantagem, que é você sabe a mecânica daquilo ali. Você sabe o que desperta a curiosidade das pessoas porque despertou a sua. Você sabe o que te prende a atenção porque prendeu a sua. Então aí você já tem a experiência do usuário para você criar dentro do seu negócio de forma melhor. Quem não usa a rede tem uma dificuldade, porque às vezes você... eu não gosto de assistir stories. Coisa chata. Não tenho paciência pra assistir esse negócio de stories, não. Pô, ficar lá falando as besteiras, não tenho tempo pra isso. Aí a pessoa vai fazer uma consultoria de marketing, e aí o cara vira pra ela e fala assim, você tem que fazer stories. Você precisa fazer stories pro bem da sua marca. E aí a pessoa, beleza, como eu faço isso? Aí o cara dá 1000 dicas, ela lê 1000 artigos na internet e vai fazer stories. Dá certo. Não dá certo. Tu vai ver lá, tem 10 pessoas vendo seus stories, ninguém responde suas enquetes. Por quê? A pessoa não tem a experiência do usuário. Então, quem usa a rede já tem uma vantagem. E você pode partir daí para você começar a criar. Bianca, sou péssima para falar em público. Esse foi um dos motivos que parei o mestrado. Para mim, era um terror apresentar seminários toda hora. Só de pensar na defesa, eu já congelava. Por isso, também não faço vídeos e stories. Existe também, obviamente, a questão de pessoas que têm uma trava realmente muito grande para falar em público, mesmo com conhecimento do assunto, tá? E aí, a única coisa que eu consigo pensar em falar, além de procurar terapia, que terapia é bom para todo mundo, gente, é você exercitar, né? Então, no caso dos stories, por exemplo, eu tenho uma amiga, que eu não vou falar quem é, porque ela me assiste aqui, e eu não quero que ela fique com vergonha, mas eu tenho uma amiga que quando eu assisto os stories dela falando, eu falo assim, essa não é a fulana, não é. Ela não fala assim, e, aliás, eu tenho mais de uma amiga, lembrei de outra agora. Essa não é você. E pra uma eu já falei isso, pra outra eu ainda não falei isso, mas eu vou falar. E por quê? Porque a pessoa tem vergonha, ou ela tem muita, não sei se a palavra é essa, mas autoconsciência da imagem dela. Ela sabe o que ela não gosta, às vezes, nela, fisicamente, ou ela fica preocupada com o que os outros vão pensar. E aí ela se coloca demais ali na frente. E como eu falei, né, 1000 vezes aqui já hoje, autenticidade pra mim é tudo. Quando você não é autêntico, vou dar o contra-exemplo. Quando você não é autêntico, as pessoas percebem. Quando você... E tipo assim, existe uma série de razões. Às vezes, vou dar exemplos pra ficar mais claro, não ficar aqui falando com coisas muito abstratas. Às vezes a pessoa tem vergonha e ela fala baixo. E ela fala assim... e não sei o quê. E você sabe que aquela pessoa não fala daquele jeito. Então, isso é, às vezes, timidez, vergonha, insegurança. Quanto mais você fizer, mais você vai perder isso. E aí vem o exercício que eu tinha falado antes. E aí, esqueci o que eu ia falar, depois eu volto. Outra coisa é quando você é muito consciente do que as pessoas estão pensando ou do objetivo que você quer alcançar. E às vezes você fica muito certinha. Então eu vou fazer um stories assim. Oi, gente, tudo bom? Acabei de postar agora no meu feed uma foto nova. Vai lá pra você dar uma olhada e ver se você gosta. E aí você para de gravar. Muito artificial.
As pessoas percebem isso. Porque às vezes a pessoa fica preocupada em falar certo. E não é por mal. Ela quer falar certo, ela quer passar a mensagem certa. Às vezes ela gravou aqueles stories 1000 vezes. E, assim, pelo menos eu tenho a impressão de que nesta rede aqui, como a gente tá falando de Instagram, não é isso que conecta. O que conecta é você ser você mesmo. Por isso que às vezes, por exemplo, vocês veem, eu falo errado, eu cancelo o stories, porque é assim mesmo que acontece, gente. Não tem como. Eu boto lá mesmo para as pessoas verem que todo mundo erra e tá tudo bem, não tem problema. Então, o que eu tava falando, direto aqui pelo que a Bianca falou, às vezes você tem vergonha de falar, mesmo dominando o assunto, né? Você tem determinadas travas, mesmo dominando aquele assunto. Então, é treino. Pra isso aí é terapia e treino. Não tem outra coisa pra te falar nesse momento. Gabi, como devemos conduzir os stories? Ele tem que acompanhar o feed? Não. Pra mim, são mídias independentes. Você pode usar eles de forma associada em muitos momentos, mas na maior parte dos momentos eles são separados. É quase redes diferentes. Eu tenho essa sensação. Vocês têm essa sensação? De que é quase uma coisa totalmente diferente da outra, separada? Eu amava o Snapchat. Antes do Instagram ter stories, eu era a louca do Snapchat. Amava o Snapchat. Teve muita gente que começou a interagir mais comigo por causa das palhaçadas que eu fazia no Snapchat. Eu nem pensava em produzir conteúdo naquela época, ensinar nada de fotografia, não. Era eu, tomando café, igual começou a live do café. Era eu ali fazendo besteira, falando besteira ali, e as pessoas riam e começaram a interagir mais comigo. E a gente se aproximou depois profissionalmente. Então, quando o Stories veio pro Instagram, eu sempre tive aquela vibe Snapchat, sabe? Eu gosto de consumir conteúdos assim mais rápidos, mais divertidos, mais dinâmicos. Quando tem muitos stories assim de música e a pessoa falando meia hora, eu não curto muito, eu gosto de uma coisa mais dinâmica. E o feed é estático, não tem jeito. Bianca, só não coloquei em prática os exemplos. Qual é os exemplos do que você tá falando? Simone, bom dia, amore! Intenso Olhar, não sei seu nome, fala seu nome pra mim. Aprendi sobre como criar stories impactantes. Tem umas dicas legais, mas também tem relação com o que você falou. Ana, depende do seu objetivo. Total, sempre vai depender do objetivo. Quero essas dicas aí dos stories impactantes. Se der pra compartilhar com a gente aqui, compartilha. Senão depois você me manda. Eu gosto de ver stories, mas quando tem muitos eu não curto. E às vezes a pessoa sempre posta coisas parecidas. Tá vendo? Pois é, quando tem muitos eu também não curto. A gente aprende a dosar, eu acho, conforme a gente vai fazendo. Como eu não curto muitos stories, eu tenho dificuldade em fazer. Às vezes acho que a pessoa não vai curtir os que eu faço. Mas olha só, você tá falando que você não curte muitos. Acho que muitos ninguém curte. É sacal. Nem as pessoas que eu consumo aqui no Instagram, quando tem muitos stories, aqueles pontinhos assim, minha filha, pulo direto. Não vou ter paciência de chegar até o final. Nem as pessoas que eu mais amo aqui no Instagram eu tenho paciência de assistir. E mesmo as pessoas que eu mais amo aqui no Instagram, eu não assisto tudo, não assisto todos, não assisto todo dia. É normal. E isso é bom até com relação ao que a Gabi tinha falado, de abrir a live e ter pouca gente, né? Você fazer o stories e ter pouca visualização. Tá tudo bem. Tem dias que de fim de semana cai, as pessoas assistem menos. Às vezes você tá falando de assuntos que não interessam pra todo mundo, a pessoa pula. A gente tem que se desapegar um pouco dessa coisa dos números, sabe? Porque senão a gente se trava muito, deixa de fazer muita coisa legal. Ali, eu também sou muito cheia de vergonha, mas tenho pouco de vergonha. Amiga, eu acho que você é mais solta nos stories. Você mostra pouco seu rosto. Quando você mostra, você é mais assim, bom dia, não sei o que, não vejo você falando muito sobre o que você faz, por exemplo. Mas, de novo, talvez esse não seja o seu objetivo no Instagram, né? A gente tem que conversar sobre isso. Manu, conheço uma pessoa assim, você sabe que eu não estava pensando em você, tá? Eu não pensei em você, eu juro que eu não pensei em você. Eram outras amigas. Mas eu acho que você se encaixa um pouco. Mas você eu ainda acho que tá muito no caminho já. Você tá com um trabalho ótimo agora de comunicação aqui no Instagram. E então eu não coloquei você nesse saco. Eu acho que você tá muito no caminho e você já deu alguns passos. Eu sei que pra você foram passos muito grandes, né? De botar a cara e começar a falar. Eu ainda acho você um pouquinho travada, mas você é uma pessoa, assim, muito delicada. A Manu, ao mesmo tempo que ela é uma pessoa muito delicadinha, ela é um furacão. Então, assim,
Depende do objetivo, né? De novo, eu acho que a delicadeza que você passa falando, ela super condiz com quem você é. O que eu tô falando é quando a pessoa é soft demais e aquilo não é o que ela é. Saca? Você, eu acho que combina. Só consegui fazer stories uma vez no Instagram da loja. No meu, eu não falo de jeito nenhum. Cara, tá aí um bom exercício. Começa a fazer no seu pessoal. De repente é um espaço de mais segurança pra você. Começar a fazer no seu pessoal do que direto no da loja. Tenho muito bloqueio pra aparecer em vídeo. Não gosto, mas faço porque preciso. Terapia. Vou deixar só essa informação aí, vou beber minha água. E quando eu falo de terapia, gente, vocês vão me ver muito falar de terapia. Não é porque... Não é um julgamento. É porque eu sei. E eu não quero chorar. Não vou chorar. Não tem por que chorar, não. É porque eu sei o que a minha terapia mudou em mim, na minha vida, pra eu acreditar mais em mim. É muito poderoso. Muito. E por isso que eu falo pra todo mundo que todo mundo tem que fazer. Olha o assunto. Ale, vamos fazer uma videochamada sobre isso na hora que você quiser. Tomando vinho, vamos, eu preciso comprar vinho, meu vinho acabou. Eu tô tentando melhorar, amiga. Ai, não se cobra também não, tá? Porque não é pra isso. A ideia aqui é inspirar, não é fazer ninguém achar que é obrigado a fazer nada, tá? Durante muito tempo, eu estive num lugar que eu olhava as pessoas fazendo e eu me cobrava de não estar fazendo. E isso é muito ruim, porque... E na live de criatividade que eu fiz com a Amanda ontem, que tá salva aqui no meu GTV, a gente falou um pouquinho sobre isso num determinado momento, sobre a pressão de criar, a pressão de fazer alguma coisa nova e como isso congela as nossas ações. Então, se você... eu fiquei, acho que anos nessa pira de que eu tinha que estar num determinado lugar, eu tinha que estar fazendo determinada coisa e eu não estava. Isso era um ciclo, não me motivava a fazer nada. Eu só ia cada vez mais para baixo. Isso prejudicou muito o meu trabalho. Então, meu intuito aqui nunca é fazer uma pessoa se sentir mal por não estar fazendo algo, não estar fazendo algo de um jeito tal. Mas pelo contrário, falar assim, cara, você pode, não tem certo ou errado, faz do seu jeito. Se tem outras pessoas fazendo, isso apenas significa que todo mundo pode fazer. Então você pode também. Voltane. Eita, gente, vocês estão falando muito hoje. Ale, verdade, Manu tá de parabéns, já tá mais movimentada. Tá, Manu está incrível, maravilhosa. Boa ideia, Ale. Obrigada pelo feedback, amiga. Isso me ajuda muito, que bom. Bianca, entendi o porquê você se emocionou. Por causa disso, porque depois que eu comecei a fazer terapia e eu comecei a enxergar determinados bloqueios que eu tinha, isso me ajudou muito a me abrir e botar as coisas que eu tinha vontade de fazer no mundo, coisas que eu tinha medo de fazer, coisas que eu achava que não era o meu lugar, que eu não deveria estar fazendo por bloqueios que eu tinha. Então a terapia me ajudou a enxergar esses bloqueios e desbloquear mesmo, sabe? Não vou chorar, foi ótimo. Gente, toda live agora eu choro. Tá ridículo isso. As pessoas vão começar a achar que é de sacanagem, de forçação de barra. Porque eu tenho um pouco disso, assim. Às vezes eu acho que as pessoas fazem uma forçação de barra pros outros chorarem. E não é o meu caso. Eu choro mesmo pra tudo. Choro muito. Bianca, deixa salvo. Tive que sair várias vezes pra trocar a fralda, dar mamadeira. Vou deixar, amiga. Manu, eu tô tentando não mais olhar mais dessa forma pra mim, me desprendendo dos outros e olhar pra necessidade do meu público. Isso. Suas lives são ótimas, você vê que sempre que dá eu venho. Sim, eu fico muito feliz com isso. Ah, sim, entendi. Bom, adoro que você joga essa informação assim do nada e eu não sei qual parte vocês estão falando. Porque eu falo, e a pessoa fala assim, adorei. Eu falo, qual parte será que ela adorou? Eu não sei. Voltando a falar de Instagram, vamos voltar a falar, porque o tema ali é o quê? Como você usa o seu Instagram. Que horas são? Alguém me fala a hora aí. Ale, uma vez comecei a me emocionar fazendo live. Gêmeos deve estar em alguma conjunção astrológica emotiva. Ah, amiga, eu sou emotiva. Eu tenho Vênus em Câncer. Olha isso. Como é que eu não vou chorar toda hora? Lógico que eu vou. Coloca a desculpa. Diz que é a Lua em Câncer. A minha é a Vênus. É o amor. O meu é tudo o amor. A minha Lua é em Capricórnio. Não era pra ser tão emotiva. Tem que estudar melhor esse mapa aí pra entender. Mas eu acho que a minha Vênus, ela
faz um eclipse assim na minha lua de Capricórnio. A minha lua em Capricórnio eu acho que é... Ai, não sei, não vamos falar disso agora. Vamos voltar. Gabi, eu me lembro de você trabalhando no MP e ao mesmo tempo fotografando. Lembro? Lógico que lembro, né? Como esquecer? Como esquecer esse passado? Não, nem quero. Cadê a hora? Bota pra hora pra mim aí, gente, pra saber que horas são. Coloca a desculpa de que é lua em Capricórnio. Já li isso. Lua em Capricórnio. Menina, eu tenho lua em Capricórnio. Essa lua não tem nada a ver comigo. Quer dizer, deve ter, né? Mas eu preciso descobrir aí o que é. Me fala a hora, pelo amor de Deus, alguém. É um bipolar astrológico. Pois é, amiga. Por isso que eu sou assim, meio louca. Ale, vamos fazer uma live no seu canal sobre astrologia aí pra galera entender um pouco mais o que é. Lua nisso, ascendente daquilo. 9h52, 8 minutos. Beleza, então, eu ia falar aqui, assim, pensar em... Deixa eu pensar. Uma dica pra gente terminar essa live, falando sobre como você usa o seu Instagram. Eu falei bastante, assim, aplicado, né? Uma coisa, por exemplo, que eu posso dar de dica, eu acho, pra isso serve pra qualquer pessoa, é que hoje em dia a gente, e principalmente pra fotógrafo, mas pra qualquer pessoa, hoje em dia a gente não pode mais usar o Instagram apenas como uma forma de portfólio do nosso trabalho. O que é isso? Vamos supor que você... A Ana tem uma loja de produtos naturais. Então ela posta uma foto assim da prateleira de produtos. Temos promoção na loja, venham nos visitar. Eu nem sei o que ela posta, tá, gente? Porque eu tem tempo que eu não entro lá no Instagram deles e não tô acompanhando as postagens. Mas estou dando exemplos fictícios, tá? Não tô dizendo que é isso que ela posta, não. Mas vamos supor que posta uma foto assim. Aí no dia seguinte posta uma foto de um produto específico. Chegaram novos produtos da linha tal. Aí no outro dia ela posta uma foto de um produto e fala: esse produto aqui tá na promoção, vem cá comprar. Aí no dia seguinte ela posta uma foto, sei lá, dela na frente da loja. Funcionamos de 8 às 21 horas. Passe aqui na loja. Então, o que ela tá levando de conteúdo para as pessoas que seguem com esses exemplos de posts que eu citei? Nada. Você só tá falando, vem aqui comprar, vem aqui comprar, vem aqui comprar, e não tá falando por que ela deve comprar de você. Igual o que eu falei lá da bio, não importa o que você faz, importa o porquê aquela pessoa tem que comprar de você. Então você tem que pensar sempre no seu propósito, né? E isso é todo um trabalho de marca, tá? Cada um vai ter o seu diferente do outro. Um exemplo que eu posso dar aqui, às vezes não vai servir pra você porque seu objetivo é outro, seu propósito é outro. Mas vamos supor, o objetivo, como a gente falou, de todo negócio é o quê? Vender. Então, da loja da Ana vai ser vender, ter mais clientes, tá. E ela pode escolher como ela quer trabalhar isso. Se ela quer inspirar as pessoas a ter uma vida mais saudável, porque se ela inspira a ter uma vida mais saudável, as pessoas vão querer comprar dela, porque ela tá ali dizendo por que você tem que ter uma vida mais saudável. Se o objetivo do Instagram é informar, ela vai levar mais dados estatísticos, ela pode levar informações sobre o produto, ela pode fazer um post sobre açúcar mascavo, dizendo quais são os benefícios do açúcar mascavo para a saúde. Olha a diferença de conteúdo. E você pode fazer os dois dependendo do seu objetivo, tá? Mas é só para vocês terem uma ideia do exemplo que me veio aqui. Quando você faz um post inspiracional e você quer usar açúcar mascavo para exemplificar, você vai fazer o quê? Uma receita com açúcar mascavo. Você vai inspirar aquela pessoa a consumir o açúcar mascavo em forma de receita. Você pode postar uma foto de um bolo lindo, maravilhoso, de um café adoçado com açúcar mascavo, uma foto bonita, bem trabalhada ali do açúcar com, né, como você consome ele. E na legenda você pode dar uma receita. Isso é um post inspiracional. Um post educativo já vai ser... Você pode usar até a mesma foto, mas na legenda, ou você pode usar, como eu falei, um gráfico, coisas assim mais informativas. E aí, na legenda, você vai falar os benefícios do açúcar para a saúde. Você pode falar... Já falei, né, isso antes. Dados sobre o açúcar, como é a produção do açúcar mascavo, enfim. Ana, posso combinar as duas coisas? Pode.
Mas, como a gente tem que produzir conteúdo todo dia, eu não acho producente pra gente juntar todas as informações do mundo num post só. Se a gente precisa de assunto todo dia, a gente tem que criar formas de você dividir esse assunto em vários posts para você sempre ter material. E mesmo num post informativo sobre açúcar mascavo, por exemplo, você pode pegar um texto sobre açúcar mascavo, técnico, e fazer, sei lá, 3 posts, 5 posts diferentes daquilo ali. Cada um focando num aspecto. Então, e aí, obviamente, num determinado ponto, quando você faz isso, esses posts educacionais, inspiradores e tal, você tá trazendo aquela pessoa mais pra perto de você de uma forma muito orgânica, muito, muito natural do que ela tá acostumada a consumir no Instagram, né? Sem forçar a barra. E aí a pessoa vai olhar e ela vai se identificar com a sua marca. Quando ela pensar em comprar um açúcar mascavo, ela vai lembrar de você. É isso que é a pegada da rede social. É você fazer as pessoas lembrarem de você. E por isso é importante a gente estar aqui se comunicando da melhor forma. Vamos lá! Deixa eu ver o que vocês estão falando. Blu, 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 blu. Ale, meu conhecimento em astrologia ainda não é nada. Não sei, mas vou estudar. Mas só quando eu souber faremos. Eu acho que é igual a live que a gente fez dos oráculos e dos tarôs. A gente também não sabe tudo, mas a gente falou um pouquinho ali das coisas que a gente sabe e foi super legal. Eu acredito muito nisso. Foi legal você ter dado esse exemplo. Você não precisa ser PhD num assunto pra você falar sobre ele. Tem a ver do exemplo que eu acabei de dar do trabalho da faculdade, né? Do que eu tava falando com a Manu. Você não precisa dominar completamente aquele assunto. A gente tem uma... Eu acho que um dos medos, e aí, ó, terapia de novo, é a gente achar que a gente tem que ser a pessoa mais entendida de um determinado assunto pra falar dele. Não precisa. Não se coloque, pelo menos, como PhD em um assunto sem ser, né? Eu posso vir aqui e falar, gente, eu vou falar com vocês hoje sobre, sei lá, design de embalagem, tá? Mas eu não conheço muito, mas eu li um livro essa semana sobre design de embalagem, e nesse livro ele falava, eu posso falar pra caceta sobre design de embalagem porque eu li um livro. Quer dizer que eu sou designer de embalagem e eu entendo tudo? Não, eu só tô compartilhando uma coisa que eu aprendi e tá tudo bem. Não se coloque como a pessoa mais foda do mundo de design de embalagem, mas você pegar e falar assim, vamos conversar sobre esse assunto, eu li um livro super legal e eu quero trazer pra você ensinamentos que eu tive que pode ajudar você, me ajudou em algumas coisas, pode ajudar você. Então a gente pegar ali uma fraçãozinha de uma coisa que a gente sabe e compartilhar, não ensinar, sabe? Não é se colocar na posição de eu sei mais que você, eu vou te ensinar a fazer isso. Não, é compartilhar as coisas que você aprendeu, que deram certo e que os outros podem fazer também. Tem coisas que eu falo aqui de dicas que eu nunca testei, porque nunca coube o meu negócio, como o caso do escritório, nunca tive um ponto fixo, nunca fiz uma festa de inauguração, mas eu sei como funciona, porque eu já estudei, porque eu vi pessoas fazendo. E eu posso falar pra você, olha só, fulano já fez isso, você pode fazer, né? Ai, gente, eu cansei de falar. Gabi, o Facebook acabou para empresas, agora é só Instagram? Olha, vou te falar, tentar falar rápido, né, porque a gente já deve estar acabando. Mas isso é um bom tema pra gente falar um outro dia. Na minha opinião, não. Mas a gente não pode usar ele apenas como... já tá acabando, 2 minutos. Não pode usar ele apenas como um replicador de conteúdo do Instagram. Eu faço assim, todo mundo faz assim, mas não é o ideal. Porque o público é ligeiramente diferente e a forma como as pessoas usam essas duas redes sociais também é. Então a gente tem que entender como o nosso público usa cada rede. Hoje a gente falou basicamente sobre o Instagram, mas cada rede as pessoas usam de uma forma diferente. A gente tem que entender isso se a gente quer produzir nas diferentes redes. E aí vai Twitter, vai Pinterest, vai TikTok, agora tá aí. Bianca, por isso que falei da página da clínica. Não adianta só postar foto de gente fazendo pilates. Sim, cada objetivo vai gerar um tipo de conteúdo diferente. Adorei essa troca, Ana, muito bom, mas depois vou assistir novamente, tá bom. Já me deu ideia aqui do meu Insta. Ai, que bom! Julie, bom dia, gatona. Manu, acho legal a troca informal, uma conversa de amigos. Acho ótimo também. Entendo, concordo com você, mas eu não sei mesmo de astrologia. Sabe sim, algumas coisas você sabe. Ana, vou reassistir essa live depois de novo. O Facebook da loja não tem interação nenhuma. Pois é. O meu Facebook tem pouquíssima interação, mas eu percebo já de cara que quem interage comigo no Facebook não interage no Instagram. Então a gente parte daí,
A gente pode conversar com essas pessoas e perguntar pra elas o que elas querem. Gente, aguardando o vinho online. O vinho da noite, hoje vai ter 8 horas vou estar aqui com a Paola pra gente fazer a live do vinho falando sobre slow parenting e empreender. Tudo ao mesmo tempo. Gente, um beijo. Muito obrigada por todos que estiveram por aqui. E a gente se vê hoje à noite. Beijo.